Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Durante essa noite, a gente vai conversar um pouco sobre o perdão. Esta palestra, ela está sendo elaborada pelos participantes do Centro Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Caçador. Então, o tema da nossa palestra é: o perdão é necessário? Quantas vezes nós nos perguntamos se precisamos efetivamente perdoar? Mas para que a gente converse um pouco sobre o perdão, é importante relembrarmos que numa das preces que o Pai nos ensinou, reforça que devemos perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, desde a primeira oração que nós aprendemos, ela já traz esse ensinamento do nosso Pai através do perdão. Mas para nós entendermos um pouco o que é o perdão, é importante a gente dar uma olhada no conceito de perdoar. Então, o perdão é um processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, como uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Vejam bem, uma mudança de sentimento e atitude em relação à ofensa, no desejo aí de aumentar o bem ao seu agressor. O perdão, na verdade, é diferente de tolerar. Tolerar é falhar em ver a ação como errada e necessitando de perdão. Desculpar é não considerar o ofensor como responsável pela ação. Esquecer é remover a noção da ofensa da consciência. O indulto é concedido por um representante reconhecido da sociedade, como um juiz, por exemplo. E a reconciliação, na verdade, ela é a restauração de um relacionamento. Mas para o Espiritismo, o conceito de perdão é idêntico ao do Evangelho, que ele é fundamentado com concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Então, é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa e o pecador possa se recompor da falha cometida, né? Para que o criminoso se liberte do mal e se erga ou se levante, redimido, para que ele possa ascender novamente. Então, diante desses conceitos, nós podemos até pensar que enganamos o mundo, ludibriando até os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Nós nos escondemos por trás das aparências, mas jamais a gente consegue enganar ou ludibriar ou nos esconder da nossa própria consciência. Então, é lá no nosso subconsciente que estão inseridos todos os acontecimentos do nosso passado e os do futuro que ainda nós iremos viver. E através do nosso subconsciente, nós somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com o objetivo de estar aí atendendo às nossas necessidades evolutivas. É ainda no nosso subconsciente que estão gravados os nossos merecimentos e os nossos impedimentos.
levando-nos então a agirmos quase que automaticamente em direção aí das provações e das experiências que escolhemos e que são necessárias para o nosso próprio crescimento. O consciente nosso, então, ele está restrito apenas ao tempo presente, mas o subconsciente, além de ele estar abrangendo o presente, ele abrange também o passado e o nosso futuro. Então é nesse caminho aí maravilhoso do subconsciente, da nossa mente, que Deus está presente com o seu infinito amor, com a sua justiça e com a sua misericórdia. E através dele, Deus tudo sabe ao nosso respeito. Então, só a renovação constante dos nossos sentimentos é que pode alterar essas gravações que estão registradas lá no nosso subconsciente. E, consequentemente, vai alterar aí o nosso presente imediato e também o nosso futuro distante. Acreditar no perdão de Deus, sem a reparação dos nossos erros, é uma maneira, eu diria, muito infantil de avaliarmos a grandeza divina. Então, eu não quero corrigir os meus erros e fico esperando sempre na bondade infinita do Pai e no perdão dele. O perdão de Deus, então, ele está presente através de cada encarnação que ele nos concede, para que nós mesmos podemos reavaliar as nossas atitudes e gozarmos, então, da valiosa oportunidade de recomeçarmos onde paramos ou reconstruirmos o que, de forma impensada, acabamos destruindo no nosso próprio passado. E a ofensa? O que ela significa? Então, a ofensa significa uma injúria, um agravo, um ultraje, uma afronta, uma lesão ou um dano. É o causar um mal físico a ferir suscetibilidades. Ela depende do grau evolutivo tanto do ofendido quanto do ofensor, pois o ser espiritualizado não se envolve com picuinhas. Há que se considerar então ainda a semântica das palavras, pois muitos agravos vêm da má compreensão ou da má interpretação daquilo que se disse. Então, considerar-se injuriado depende também do nosso estado emotivo, do como nós nos encontramos naquele momento. Depende da nossa situação financeira, depende do nosso nível de estresse. Então, uma pessoa que se encontra desempregada, ela pode se sentir ofendida simplesmente porque a outra pode lhe mandar trabalhar. Ou uma pessoa que está um pouco acima do peso pode se sentir extremamente ofendida porque alguém chamar ela de cheinha ou de alguma coisa assim. Vai depender sempre do nosso estado emocional e do nosso nível de estresse. E a morte em si, será que ela nos livra dos nossos inimigos? Então, de acordo com os pressupostos espíritas, a morte ela não nos livra dos nossos inimigos, pois eles continuam vivos no além-túmulo. Acontece que a ausência da vestimenta física é um elemento de maior facilidade para o ataque mental. Isso é, através das interferências em nossos mais secretos pensamentos. Então, a morte, na verdade, ela não livra ninguém dos seus inimigos. Porque na morte o que acaba é a vestimenta física, mas as interferências, elas estão lá nos nossos pensamentos. Então, quando Jesus nos aconselha, reconciliai-vos com os vossos inimigos, é para que não nos peguemos em uma situação
que não tenhamos mais a oportunidade de fazer esse reconciliamento ou esse perdão. E perdoar é esquecer? Então, não. Perdoar é independente de esquecer. Uma coisa nada tem a ver com a outra, são coisas distintas. Até porque não somos alienados. Temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão ele é superficial ou até mesmo ilusório. Então, nós podemos até lembrar o que o outro nos fez, mas o que nós precisamos fazer é mudar o sentimento em relação à atitude do outro. Então, esse tipo de esquecimento que se fala, ele é benéfico para aquele que sofreu algum tipo de agressão, porque a energia gerada a cada instante em que a gente revive o fato infeliz aumenta a nossa ferida, que se forma numa verdadeira roda viva e vai aí ao longo do tempo acumulando novos e desnecessários sofrimentos. Tanto isso é verdade que a própria psicologia diz a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente psicoterapia. E que o apego à ofensa, ela proporciona ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ela se constituiu. Então, a diferença está naquele que realmente perdoa e consegue se libertar daquela parte pesada da lembrança a ponto de não mais sofrer e relembrá-la. Mas será que perdoar é fácil? Não é tão simples assim, né? Então, por que é tão difícil perdoar? É difícil porque somos seres ainda muito imperfeitos, com muito orgulho e egoísmo, que nos dificultam o relacionamento entre as pessoas. Então, nós temos a grande dificuldade de nos colocar no lugar do outro, procurando perceber os sentimentos e as emoções em que o levam a se sentir ofendido ou ofender. Então, muitas pessoas nem se conscientizaram da importância e da necessidade dessa ação para o conhecimento de si mesmo e dos outros. Nós temos dificuldades imensas, às vezes, em nos comunicar uns com os outros, de uma forma clara, expressando, então, de uma forma objetiva os nossos pensamentos e as nossas ideias. Quantas vezes podemos estar ofendendo ou sermos ofendidos pela má expressão das nossas palavras, por não nos fazermos entendidos? Então, o mal dentro de nós, muitas vezes, nós percebemos no outro com muito mais facilidade, porque os nossos defeitos nos impedem de compreender o outro também. Nós nos habituamos a julgar preconceituosamente com exigências que não temos para conosco mesmo. Então eu quero que o outro me perdoe, mas se ele tivesse cometido esta atitude comigo, eu jamais o perdoaria. Vivemos então durante inúmeras reencarnações considerando o perdão, a indulgência, a bondade como expressões de fraqueza, muitas vezes de covardia. E entediados, nós nos vingamos sempre que nos julgamos ofendidos.
Nós nos melindramos tão facilmente por tão pequenas coisas com as pessoas que convivemos no dia a dia ou com aquelas que amamos muito. Mas por que fazemos isso, né? Por estarmos no presente tentando desenvolver em nós as virtudes exemplificadas por Jesus, esforçando-nos para vivenciar o bem. Mas ainda nós estamos muito distantes dessa conquista. Então nós nos irritamos facilmente com aqueles que muitas vezes voluntária ou involuntariamente nos apontam nossos erros e enganos. Gostaríamos que todos nos julgassem somente pelas nossas boas intenções e não pelas nossas atitudes ruins, né? Porém, nós também, em relação aos outros, não nos esforçamos em compreender as dificuldades, os sentimentos e queremos deles atitudes e ações que nós consideramos ideais, mas que ainda estão distantes de ser desenvolvidas por nós em nós mesmos. Por que então devemos perdoar? A primeira razão para perdoar encontra-se na constatação de que todos nós ainda somos imperfeitos. E outras razões são as que devemos perdoar para facilitar a convivência com o outro, o relacionamento entre nós e os outros. Eu acredito sim que todos desejamos ser felizes, viver e trabalhar em ambientes que sejam agradáveis, que tenham harmonia, que proporcionem o prazer, a satisfação, a paz e o perdão recíproco, fraterno, de quem acaba compreendendo que todos nós cometemos erro e, portanto, precisamos de indulgência. Esse perdão, então, é o elemento capaz de transformar qualquer ambiente conturbado num ambiente prazeroso, seja na família, seja no trabalho, seja nas nossas relações sociais. Nós vivemos em um mundo de ondas e vibrações que se cruzam e se atraem, se repelem, conforme elas se assemelham ou se diferem. Então, todo sentimento negativo, da tristeza ao ódio, pelas vibrações tensas e opressas que nós emitimos, atraem outras semelhantes, de encarnados e desencarnados. Então, em nosso próprio benefício, precisamos cultivar sentimentos nobres para, ao irradiá-los, também atrairmos as irradiações boas. E a mágoa, o rancor, a raiva, o desejo de vingança que nos impede de perdoar, nos priva também de atrair aí energias boas e agradáveis. Então, quando alguém nos magoa, nos agride, nos fere, o perdão é a nossa proteção contra o assédio das energias negativas. Então, nós devemos perdoar sempre, porque o perdão, mesmo quando unilateral, desfaz esse sentimento de animosidade. E no decorrer do tempo, na convivência, nessa existência ou em futuras, através dos laços que entrelaçam, o perdão ele será a chave que abriu a porta do coração, à amizade, a um relacionamento afetuoso, transformando então os nossos adversários em amigos. Mas quem é que necessita de perdão? Todos nós, espíritos eternos, imperfeitos, ainda como demonstram a complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. Então, nós precisamos conseguir a consciência da necessidade do amparo mútuo e o perdão no dia a dia oferece àquele que perdoa e ao perdoado a oportunidade de refletir sobre quem realmente nós somos, por que está aqui e por que ou para onde nós vamos. Essa reflexão e esse perdão nos põe
num caminho melhor. Então, o perdão no dia a dia leva-nos à humildade de nós reconhecermos que todos nós somos iguais, na origem e na destinação, nas possibilidades do desenvolvimento do nosso potencial, e estamos todos aqui com as mesmas dificuldades de aprendizado. Por que então nós somos duros, exigentes, rigorosos com os outros e muitas vezes indulgentes conosco mesmo? Mas e como que eu vou aprender a perdoar? Então vamos começar pensando de uma forma simples. Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, minimizando-a. É esquecer o mal recebido, é não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa que tem tantas dificuldades pessoais quanto nós. Então, se alguém nos ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. Então, significa que quem nos ofendeu ignora, ou seja, ele ainda não aprendeu a lição do respeito. Sendo assim, haveremos de aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes e cheias de defeitos. Então não há perfeição. Nós ainda somos muito imperfeitos. Então a gente precisa sair da ilusão que os outros devem ser perfeitos, principalmente quando agem conosco. Muitos dizem, eu me desiludi com aquela pessoa. É claro que se desiludiu. Sabe por quê? Porque nós nos iludimos com as pessoas, pensando que elas seriam perfeitas o tempo todo. Provavelmente nós notamos muitas virtudes e aí passamos a imaginar que aquela pessoa é um anjo caído do céu. Mas quando ela nos mostra os seus defeitos, vem a desilusão, vem o desengano, vem a decepção. Aí muitos acabam dizendo que não conseguem perdoar porque estão magoadas. Porém, o problema não está no outro, pois era previsível que por mais especial que esta pessoa fosse, um dia ela acabaria agindo de uma forma diferente daquela que esperávamos. Então, o erro está em nós, que não aceitamos as pessoas como elas são. Mas, acima de tudo, em um grau elevado de evolução, perdoar é não se sentir ofendido, magoado, ferido pelo outro. Então, esse ideal a ser perseguido é não necessitar de perdoar porque vê no ofensor um irmão necessitado de ajuda, necessitado de compreensão e necessitado de amor. É uma luta interna, invisível aos olhos alheios, por vezes muito difíceis, e tanto mais difícil se torna para a pessoa dominada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, perdoar é uma atitude, é o reconhecimento da própria luz que está em nosso coração. É o desejo que o próximo reencontre sua verdadeira natureza. Então, o correto seria nós agirmos renunciando ao desejo de vingança, perdoando a ofensa e esquecermos que nós precisamos estar exigindo justiça. Mas o perdão envolve o perdão do outro e o auto-perdão. Então Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a perdoar o outro. Emmanuel explica por que Jesus nos aconselha a perdoar 70 vezes 7. Então a Terra, na verdade, é um plano de experiências e de resgate, por vezes bastante penosos. E aqueles que se sentem ofendidos por alguém não devem esquecer que eles próprios podem também errar 70 vezes 7. Então, se eu quero ser perdoado, eu tenho que começar
perdoando, ter uma atitude de compreensão do outro. E quais são os tipos mais comuns de perdão? É o perdão a mim mesmo, então quando eu me perdoo pelas falhas que eu cometi. É o perdão de um outro encarnado, ou seja, de um familiar nosso, de um amigo. E é o perdão de alguém que já desencarnou. Então, de nós, através das nossas preces, orarmos por esse desencarnado, repetindo que estamos perdoando ele dos possíveis atos que nos têm ofendido. E qual é o caminho para nós recebermos o perdão divino? É a caridade, a transformação das nossas atitudes e o perdão aos outros. Então, primeiro nós precisamos ser caridosos, precisamos mudar as nossas atitudes e precisamos perdoar aos outros. E qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, é a benevolência para com todos, a indulgência para com os outros, as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, nós precisamos ser benevolentes, indulgentes e perdoarmos para podermos ser caridosos. E qual que é o perdão correto e o incorreto? O verdadeiro perdão, então, lança um véu sobre o passado. É o único que nos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Deus sonda o fundo do nosso coração e o mais secreto dos nossos pensamentos, não aceitando então apenas palavras e simples fingimento. Então aquele ato do, eu te perdoo, meu irmão, não, eu já esqueci, mas não é verdadeiro do coração, é o perdão incorreto. Então Deus nos conhece, Ele não acredita naquelas palavras fingidas nossas, né? Então o perdão correto é aquele que lança um véu sobre o passado. E o perdão incorreto, eu perdoo, me acrescenta, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Então, o esquecimento completo e absoluto das ofensas, ele é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis, então, que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo. Queremos agradecer, então, a atenção de todos vocês, agradecer aos bons espíritos e ao nosso Mestre Jesus, que nos tem acompanhado nessa caminhada, nesse nosso processo evolutivo, nos ensinando e nos compreendendo, e nos dando aí a oportunidade, através da reencarnação, de nos perdoarmos e de nós buscarmos a elevação individual e coletiva. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.